queridos amigos, agradecendo sempre pela oportunidade do trabalho, mas suplicando a espiritualidade amiga desta casa que nos ampare, que nos intua. Quando pegamos o material para estudar, para refletir, isso é que eu acho que é fantástico. Quando a gente descobre um outro caminho, algo que a gente nunca tinha refletido sobre essa passagem. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon é o dono da riqueza, do dinheiro, da ambição, da ganância. Mas aí eu fiquei pensando, e que normalmente é isso, né? Nós ficamos divididos. Meu Deus, para seguir a Deus, eu não posso ter o dinheiro. Eu preciso... O que na verdade, queriam nos dizer? O que nós não podemos ser é servos do dinheiro, servos da riqueza. Porque, olha só, o que foi que eu me lembrei? O Pai deixou toda a riqueza na terra. Nós temos o ouro, a prata, as pedras, o petróleo, o agronegócio que nós estamos vendo hoje. Tudo está na natureza, que se transforma em bens e que é algo poderoso. É criação divina. O petróleo, ele não veio para o mal. Nós é que damos a cada uma dessas situações outros caminhos. E estamos vivendo esses dias exatamente o resultado da nossa ganância, que é Mariana e Brumadinho. Está aí, mostrando a gente como, de uma forma absolutamente ambiciosa, botando não para nos servir, mas para sermos servidos. Então isso é muito sério. Não é erro, não é pecado, não está errado nós buscarmos os bens para que eles possam ser meios de trabalho e de serviço. Hoje nós vemos esses homens que são bilionários no mundo separando já a riqueza, os bens para os seus filhos, para a sua família, e o resto sendo usado em vários pontos do mundo para ajudar na fome, trazer água. E nem por isso vão ficar pobres. Aquela ideia de Francisco de Assis, que era um homem rico e que abre mão de todos os seus bens, isso era uma necessidade, talvez, para aquele espírito, para aquela época. E nós, de uma forma assim, muito equivocada, nós crucificamos aqueles que fizeram conquistas financeiras, que não necessariamente foram feitas de forma desonesta. Há pessoas que têm este poder de transformação, né, de bens. Há pessoas que têm esse poder. Começam um serviço e têm uma ideia e têm um planejamento e conseguem. Agora, se ele vai se tornar um escravo do dinheiro, um escravo dos bens, aí é outra história, né? Nós vemos esses últimos momentos, e que aqui nós não estamos trazendo esses momentos como oportunidade de estar execrando, não. É trazendo para a nossa reflexão. É o que falou aqui, esse texto que foi lido antes, e hoje, quando nós vemos toda esta lama que está tomando conta e destruindo, é a mesma lama que nós estamos vendo na nossa política. De repente, isso tudo que está brotando, saindo, derramando, é o que nós estamos vendo, derramando. Vem para nos trazer uma profunda reflexão. Aí a gente acha, mas é um horror, um terror. Não, que bom.
Que bom! Isso é como quando a gente está com abscesso, que ele precisa sair. Vai doer? Muito. Vai ter muitas das vezes mau cheiro? Vai. Mas é isso aí. É preciso que ele saia, que ele bote para fora para ser limpo. E é isso que nós estamos vivendo, né? E algumas pessoas, elas realmente se perderam na questão da ambição financeira. É como se enlouquecessem. E aí nós nos lembramos, né, da história do rei Midas, que eu fui procurar para ver, e é uma coisa interessante, porque ele era filho de um homem muito pobre, muito pobre. Só que havia uma história lá na região que chegaria um rei, e ele chegaria numa carroça muito simples. E a família dele, os pais, estão mudando de lugar, e quando ele chega à cidade, naquela carroça, ele então o elegem um rei. E ele, isso começa a subir a cabeça. E aí o que acontece? Ele consegue salvar o filho de um Deus. E o Deus, ao receber, nós estamos falando, gente, de mitologia, ao receber o seu filho vivo, sabendo que era ele quem tinha conquistado, pergunta a ele: e o que é que você quer? Eu preciso lhe pagar, eu quero. Qual é o seu maior desejo? Meu maior desejo é que tudo que eu toque vire ouro. De imediato ele foi atendido. Ele foi atendido e aí, primeira coisa que ele pega, um copo d'água, se transforma em ouro. A comida se transforma em ouro. Tudo, uma planta se transforma em ouro. E aí, o mais doloroso é quando ele toca a filha e ela se transforma numa estátua. E ele aí acorda. Olha, nós, quando nos embrenhamos neste campo de ganhar o dinheiro a qualquer preço, nós esquecemos das consequências que poderão advir disso. E aí ele pede que isso seja desfeito. E aí qual é a ordem? Jogue tudo no mar. Então imagine aquilo tudo que você queria, o que você mais sonhava, ter que jogar fora. E ele vai jogando. Então parece que é na Turquia, um mar onde a areia tem brilho dourado, né? Então na mitologia ali teria sido o lugar onde ele jogou todo o ouro, tá? Isso daqui vem nos alertando muito, porque às vezes a gente vai dizer: mas eu não tenho ouro nenhum. Quais são as nossas ambições? Onde é que eu tenho me comprometido, vendido a minha alma? Aí é que a gente precisa, porque a gente sempre pensa no outro, né? Nós pensamos lá no Cabral, que deu para a mulher um anel de 800 mil reais. Mas qual tem sido a nossa ambição? Às vezes é simplesmente aparecer, ter poder, ser a maioral, enfim. Então isso requer um cuidado muito grande nosso. E aí também nós rotulamos algumas pessoas, né? E há uns 15 dias, 3 semanas, saiu na revista de domingo a morte, vamos falar a morte que fica mais comum, da Gisela Amaral, a mulher de um dos grandes homens da noite, gente absolutamente muito, muito, muito rica, poderosa, no sentido de ser uma mulher lindíssima. E possivelmente, se eu não tivesse lido a reportagem sobre a vida dela, para mim ela continuaria sendo uma mulher frívola, vazia, perua, porque é assim que a gente rotula quem é rico e que anda bonito. Perua, vazia, inútil. Gente, vocês têm que ler sobre a vida dela. O trabalho social que esta criatura fazia. Aí alguém já deve estar pensando: mas ela tinha dinheiro. Mas podia não fazer. E às vezes nós temos tantas coisas que nós necessariamente para fazer, nós não precisamos
do dinheiro e não o fazemos. Às vezes, o que alguém quer é apenas tempo. Doutor Hermílio de Moraes, dono de 1000 coisas, Votorantim, navio, até estaleiro, um dia ele fazia um trabalho voluntário num hospital em São Paulo. E então alguém um dia vira para ele: mas doutor, o senhor não achava que era melhor o senhor preencher um cheque bem gordo, que ia ser mais útil? Ele disse: não, o cheque seria muito fácil. Eu dou aquilo que eu não tenho, que é o meu tempo. Então, ele tirava da semana dele um tempo para fazer esse trabalho. Então, você veja bem, vamos voltar lá, é o óbolo da viúva. Era o que realmente para ele era sacrifício. Dar o dinheiro é muito fácil, né? Então, o trabalho desta mulher, gente, é impressionante. Onde ela ia pessoalmente, não era só, sem contar que com o poder dela, com o dinheiro, com o círculo de amizades, ela conseguia mobilizar muitas pessoas para ajudar. No outro dia, Ney Matogrosso ia fazer um show que custava R$ 1.500 a entrada. Era um show beneficente. Cara, pode no sentido de que eu tenho um carisma tal que eu vou levar as pessoas. Angelina Jolie faz o trabalho também muito grande, porque ela tem a sua figura, envolve as pessoas. E é isso, gente, que nós precisamos criar credibilidade naquilo a que a gente se propõe a fazer. Por mais simples que seja o nosso trabalho, onde for, nós precisamos fazê-lo com sinceridade e verdade, porque é isso que mobiliza as pessoas. E essa passagem, esse capítulo, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, ele é riquíssimo, ele tem muito material, ele tem várias passagens, né? Onde Jesus vai trazendo as suas orientações. E olha aqui, nós vamos pensar assim algumas, tá? Porque é impossível, já que são 15 capítulos. Olha aqui, ninguém pode servir a 2 senhores, porque odiará um ou amará o outro, ou se prenderá um e desprenderá do outro. Não podeis servir, isso aí nós até já conversamos. Olha isso aqui, preservar-se da avareza. Gente, isso aqui é muito sério. Porque nós não temos a dimensão do quanto nós somos pão duros. Quer ver uma coisa? A casa vai fazer uma campanha querendo roupa para o bazar. Que desespero é abrir o armário e tirar aquela roupa que você espera que hoje que você veste 48, volte a vestir 40 e não se desfaz dela. Está lá no armário. Um dia eu vou emagrecer. Um dia. Gente, abriu o armário, não veste há um ano, passa fora. Não serve para você, serve para alguém. E nós somos absolutamente apegados. Olha, não estou falando de ninguém não, hein? Estou falando de mim mesmo. Uma vez uma vizinha bateu na minha porta para me entregar umas roupas da filha, que já estava com 16 anos, e ela estava se mudando, e o sonho dela, ela pensava em ter um segundo filho, não teve, a filha já estava com 18 anos, e 16 anos, e ela então levou as roupas, né, para mim. Não precisa dizer que eu recebi, como sempre recebo tudo, mas criticando, né? Agora vê, guarda 16 anos. Aí eu descobri que a da minha filha estava guardada há 30. Entendeu? A gente não se manca, a gente não se observa, a gente olha para o outro. Então, nós nos entupimos de coisas das quais nós não vamos utilizar mais, e para outras pessoas
pode ser absolutamente útil. Então, nós damos, mas nós damos segurando na mão, não é? Olha só, eu vou te dar essa roupa aí, hein? Mas vê lá o que você vai fazer. É assim que nós fazemos com as pessoas que estão na rua. Nós damos achando que nós somos maravilhosos. Não, muitas das vezes nós estamos nos livrando de um monte de coisas de dentro de casa, né? Uma vez eu recebi uma doação que eu acredito que a pessoa abriu a gaveta, sabe aquela gaveta que está fechada assim há anos, derramou, que veio até alfinete, pedacinho de papel, né? Aquelas coisas. Eu não preciso dizer para vocês o que eu fiz com a doação, né? Ainda bem que tem lixeira, porque a gente bota tudo e joga fora, porque é um desrespeito. As pessoas acham porque alguém precisa, ele tem que aceitar tudo que você quer. Gente, eu fui a São Paulo, minha filha está morando em São Paulo, e eu não conhecia São Paulo. E como todo carioca que se preza, principalmente da minha faixa de idade, trazia no seu inconsciente coletivo que todo paulista é insuportável, mal educado e que não ensina os lugares certos. Todo mundo conta, se eu for a São Paulo, perguntar. Gente, eu voltei encantada. Educadíssimos. Qualquer pessoa do prédio que você entra, da loja, bom dia, como vai a senhora? Fui na época de Natal e Ano Novo, todos desejavam Feliz Natal e Ano Novo. E o que foi que eu observei? Pessoas pedindo na rua, sentadas na rua. Eu vi, não foi uma nem duas pessoas, vir de um supermercado com uma sacola cheia, chegava lá, colocava, entregava. Eu vi um rapaz, um garoto de uns 14 anos pedindo esmola. Nisso, corre um outro rapazinho, talvez de uns 20 anos, com uma garrafa de suco, chega para ele e diz o seguinte: você aceita? Ele podia não querer suco. Ele tinha esse direito e ele foi respeitado. Então, gente, nós precisamos, a nossa avareza, tá? A gente precisa ter cuidado, porque aqui nessa passagem, ele fala do cara, né, que vai juntando um monte de coisa, e ele diz assim: louco, ainda hoje levarei a tua alma. Eu acho essa passagem, para mim, é um horror, ela é assustadora. Louco, ainda hoje levarei a tua alma. Então a gente vive correndo, guardando coisas, né? Quando, na verdade, gente, o nosso exercício agora, nós que já passamos, né, dos 840 meses, ou até antes, nós já precisamos começar a... Gente, não preciso mais. Eu ouvi uma historinha sobre Gandhi que eu achei muito interessante. Gandhi foi convidado aí a um lugar que ia receber uma homenagem e tal, e um lugar muito rico. Então, ele foi passear lá. Vamos pensar se fosse hoje Gandhi passeando num shopping, tá? E ele olhando as coisas, rindo. Aí as autoridades, muito preocupadas: o senhor está gostando? Escolhe alguma coisa. Ele disse: não, mas por que o senhor está rindo? Porque eu estou tão feliz que eu não preciso mais de nada disso. Isso é muito sério. Esse ano, não brilhante como Gandhi, mas eu no Natal, eu fiquei muito feliz de andar pelas ruas e não querer comprar presentes para Deus e todo mundo. Você já viu que no Natal a gente se preocupa muito em dar presente para quem não precisa. A gente ainda arranca os cabelos. Não sei o que vou comprar para fulana, porque ela tem tudo. Quando, na verdade, nós teríamos que nos preocupar com aqueles que não têm, que não tem um momento de alegria, que não vai ter um momento de conforto, né? Então, essa avareza nossa, que a gente pensa sempre assim: o pão duro, aquele não sei o quê. Não. Nós temos pequenas
e que, ao somarem no conjunto, fazem uma grande diferença. Outra passagem que tem nesse capítulo, que é muito séria, é a passagem de Zaqueu. Porque a gente sempre que pensa em Zaqueu, a gente só pensa que ele era um cobrador de impostos, ponto. Aí a gente pensa nos nossos fiscais, ponto. Todo fiscal a gente usa com a expressão ladrão. Nós rotulamos. São profissões que certamente facilitam algumas questões, mas ninguém está dizendo que todos sejam ladrões. A questão é essa. Mas nós determinamos. Então, Zaqueu era o quê? Um cobrador de impostos e pronto. Só que Zaqueu, ao procurar Jesus, Jesus percebe a verdadeira alma que ali estava. Isso é o que nós temos extrema dificuldade. Nós pegamos as pessoas e nós não olhamos aquela criatura no seu íntimo. Nós botamos aquilo que está aparecendo. É feia, é gorda, é antipática, é rica, é pobre, é perigosa. É isso que nós fazemos, né? Nós não temos essa sensibilidade. Olha, domingo eu fui lá no centro que eu frequento para a reunião das avós. E eu fiquei muito chocada comigo mesmo. De repente eu vi, ali a Dias da Cruz fica fechada, né? Um garotinho, mulato, essa pessoa loura, como vocês estão vendo, né? Numa bicicleta. Eu já entrei em pânico. Gente, era uma criança de uns 9 anos. Então, nós estamos carregados dos preconceitos. Criança de bicicleta vai roubar. Mas, engraçado, a gente vive fazendo carinho em todos os cachorrinhos da rua. No meu prédio tem um homem que chama a cachorrinha dele: oi, minha princesa, vem aqui com o papai. Mas certamente não olha para uma criança no meio da rua. Nós temos que pensar. Tem cachorro fazendo tratamento de ansiedade. Nós queremos tratá-los como gente. Por quê? Mas, gente, o cachorrinho não vai te chamar de feia, de gorda, nem de burra, como faz as crianças, né? Criança feia, burra, chata. O cachorrinho só te dá aquilo que você mais quer. Amor, carinho. Então, a gente precisa refletir muito. E Zaqueu vai desabafar com Jesus. Primeiro, ele prepara a casa dele não apenas para receber a Jesus, para que Jesus levasse quem ele quisesse. Ele prepara comida para receber as pessoas. E ele fala para Jesus: na minha casa, os meus empregados, não falta a eles comida. Não falta as coisas básicas. Mas quando você vê alguém que fez uma conquista financeira, por mais que ele dê, nós sempre achamos que é pouco. E nós nos esquecemos que atrás daquela conquista houve um trabalho. O Wilson Simonal tinha uma música que o pessoal mais velho aqui deve conhecer, que diz o seguinte: para ter fonfon, trabalhei, trabalhei. A gente olha, a gente critica, todo mundo critica o Neymar. Quem de nós aqui faz o que ele faz ou leva o dinheiro que ele leva para o clube? Nenhum de nós. Os valores estão errados? Possivelmente. Mas nós criticamos por algo que nós não somos capazes de fazer. Nós não levantamos esse dinheiro todo. Então, e outra coisa, nós precisamos nos preocupar conosco. Cada um de nós dará conta da sua mordomia. Gente, está lá no Evangelho. Nós não vamos responder por ninguém. Nós só iremos responder pela nossas atitudes. E Zaqueu, ao abrir o seu coração, contar para Jesus, não como alguém está contando o que fazia, mas para dizer que ele não era aquilo exatamente que as pessoas pensavam, aquilo que olhavam. Então ele estava ali pronto
para servir. No outro dia, uma moça foi fazer faxina na minha casa e lá pelas tantas ela contou de um patrão que ela teve. Ela disse: eu trabalhei durante 8 anos numa empresa como cozinheira e depois esse patrão arranjou um sócio que lhe deu uma volta e o patrão perdeu tudo. Mas aí o que ela diz? Ele era um homem muito bom. Teve um ano que eu precisava de dinheiro para comprar o material escolar dos meus filhos. E eu fui falar com ele se ele podia me dar um adiantamento. Ele virou e disse assim: traz a lista dos livros. Ela disse: enquanto eu trabalhei lá, nunca mais comprei livro para os meus filhos. No início do ano, eu entregava a lista a ele. Ele pagava escola e cursos para os vários filhos dos empregados. Então, a gente sempre tem a ideia equivocada. Nós não estamos aqui para dar nada, não é? Mas cada um vai sentir a vontade de uma ajuda, de fazer alguma coisa pelo outro, né? E é isso aí. E era o que Zaqueu fazia. E o que Jesus diz? Esta noite estarei na sua casa. O que era Jesus estar na sua casa? Era levar a paz, a esperança, a fraternidade. Era isso. Ia mostrar ao mundo, mostrar a todos os outros que o que vale é o nosso coração e não aquilo que está ali de fora, né? Outra passagem lindíssima é a passagem dos talentos, né? A parábola dos talentos que nos diz assim, olha só: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de ter dado 5 talentos a um, 2 a outro e um outro, partiu imediatamente. Aqui já está nos trazendo uma lição muito séria, né? Confiar os bens aos empregados. Já é alguma coisa. O que ele está falando aí? Nós precisamos confiar. Vamos tentar. Não adianta, bem, eu não viajo, eu não passeio, eu não faço nada. Nós vemos pessoas que têm algum tipo de trabalho, de serviço, que são absolutamente escravos do seu trabalho, porque quem vai tomar conta? Ninguém. Ninguém vai ser honesto, ninguém vai ser isso. E quando ele volta, aquele a quem ele deu os 5 talentos, devolveu mais 5. O outro a quem ele devolveu 2, devolveu também e mais dobrado. E o outro a quem ele devolveu 1, recebeu 1 mesmo, porque ele, com medo de não ser suficientemente fazer aquele dinheiro render, ele enterrou, né? E aí ele diz: aquele que mais tem, mais se dará. Aquele que não tem, se tira. E a coisa fica assim muito pesada, né? Mas isso nós vemos, né? Quer ver uma coisa? Vamos transferir isso para a casa espírita. Nós temos trabalhadores em toda a casa espírita que está pronto a fazer qualquer tipo de trabalho que seja chamado. Então nós temos aqueles trabalhadores que são sempre chamados para o trabalho e sempre se apresentam. Na nossa casa nós tínhamos uma companheira que nós botamos o nome dela de Severino. Ela já até desencarnou, que era um personagem do Zorra Total, lá do Chico Anísio, que quando tinha uma gravação, tinha alguma coisa, o ator não veio, o burro faltou, seja lá quem for, ele era chamado para substituir. E sempre pronto. E sempre pronto. Então, esses trabalhadores, a gente aí depois diz assim, gente, não sei como é que pode. Fulano está todo dia na casa,
Chamam ela para tudo, a mim não me chamam. Porque no dia que você foi chamado, olha, eu acho que eu não estou preparado. Isso é um trabalho de muita responsabilidade. Gente, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Nenhum de nós nasce pronto. Nenhum de nós. Todos nós passamos por uma fase, nós trazemos alguma coisa que nos chama, que nos toca. E a partir do nosso exercício é que nós vamos nos aprimorando. Ninguém está pronto. Os discípulos, quando Jesus os escolheu, Jesus escolheu os 11 discípulos porque ele via neles alguma coisa além. Mas cada um deles foi se fazendo ao longo. O que foi que ele viu em Pedro? Alguém forte e determinado. Irritado, grosseiro, faltava um monte de coisa. Mas ele tinha alguns sinais. Então, vamos embora. É isso aí. Então, nós temos características, então a gente não vai achar bem, eu fui chamada, olha, eu sou uma médium maravilhosa. Você vê? Não, não. Nós somos chamados porque nós somos necessitados. Então, nós somos escolhidos para que tenhamos oportunidades de exercitar, de transformar aquilo que nós temos. Nós somos chamados por misericórdia e não por merecimento. Então, é preciso ir. Não esconder o talento. Nós não temos que disputar talento. A fulana, olha, ela é vidente, ela escreve, ela não sei o quê, ela escuta. Eu não sei fazer nada. Sabe fazer oração? Vai lá trabalhar só botando o seu sentimento. É isso que nós precisamos. Então, por isso... E aí o que acontece? Se eu não me proponho a um trabalho a que eu fui chamado, de repente aquilo tudo vai por água abaixo. Se você tem um talento, você tem uma ferramenta e não usa, vai enferrujar. Isso nós sabemos dentro de casa. Guarda alguma coisa muito tempo lá na gaveta. O cupim aparece, a ferrugem toma conta. E assim é também conosco, né? Nós precisamos ser instrumentos úteis, instrumentos que se propõem a servir, né? Aqui tem uma outra observação muito séria que fala sobre, que em tese a gente até já falou dela, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Gente, essa prova, no fundo, todos nós gostaríamos, né? Quem de nós não gostaria de ter dinheiro? Ou, no mínimo, ter o dinheiro suficiente para, no início do mês, paga cartão, paga tudo, não tem que me preocupar, né? Esse mês, então, não precisar se preocupar com a conta da luz, que vai ser muito alta. Ai, meu Deus, cada vez que liga aquela porcaria, já morre de calor. É isso aí, todos nós. Agora, há aqueles que trazem um desafio muito grande, porque tem nas suas mãos muito dinheiro, e nós invejamos essas pessoas. Tudo que eu queria, olha, se eu pudesse fazer aquele cruzeiro, fulana foi, se eu pudesse toda semana ajeitar o cabelo, se eu pudesse, o meu sonho era poder fazer massagem toda semana, era tudo que eu queria, mas não dá. Então, gente, isso é uma prova, porque aquele que recebe muito dinheiro, gente, as tentações são muito grandes. A gente fala desses nossos políticos todos, né? Gente, você está ali, é só uma assinaturazinha.
Se eu assinar aqui, ninguém nem vai saber. Você é tentado porque as facilidades estão na sua frente. E nós temos que ter um cuidado extremo. Porque na miséria você tem também as tentações. Isso eu vejo lá no presídio. Outro dia uma companheira dizia assim, eu decidi o seguinte, meus filhos não ia faltar nadinha para eles. Eles iam ter tudo o que eles quisessem. Está lá. Vendia drogas. Está lá. Agora os filhos estão todos em casa e ela está lá. E aí eu virei para ela e disse assim, você só esqueceu de uma coisa, que você queria dar para eles todo o conforto, esqueceu que o que eles mais queriam era você. Ela disse, agora eu entendo. É isso aí. Não entendia. Então, a miséria, a pobreza, até porque, gente, nós vivemos numa sociedade em que você vale pelo que você tem. A gente sabe que não é. Nós sabemos. Mas você entra num lugar, há certas lojas que eu não entro. Eu não entro. Porque você sente que ninguém quer você ali. Você não vai ter dinheiro para comprar. Há lojas no Fashion Mall que os funcionários, existe uma loja lá que o funcionário, quando chega, tem que tomar banho. Toma banho e troca de roupa. Veja bem que coisa séria, tá? Dependendo de quem entra, de quem esteja lá comprando, é fechado ao público. Será que essas pessoas vão morrer? Às vezes eu tenho essa dúvida. Porque eles têm tantas certezas, né? Eles podem tudo. É que nem quem vai para aquele hospital lá de São Paulo, né? Acho que aquele é o hospital que ninguém morre, né? Todo mundo passou mal, corre para lá. Parece que lá ninguém desencarna, é muito engraçado, né? É engraçadíssimo. Quer dizer, você cria essa expectativa, né? Como se o dinheiro ele fosse solucionar todos os problemas, quando na verdade a decisão é dele. Eu talvez tenha contado aqui uma história que eu vi na televisão, um médico falando, né? Que ele foi atender um paciente no consultório, ele era um cardiologista, e ao fazer os exames ali, ele percebeu que ele estava tendo um problema, que eles, entre os médicos, na brincadeira, eles chamam aquele problema de fazedor de viúva. Por quê? Quando ele passa mal, não há tempo de socorro e morre. Fechou o consultório, já mandou o cara para o hospital, tudo bem, foi operado, maravilha, cirurgia 100%. Um mês depois, este paciente morre num acidente de helicóptero. Vocês vejam que era uma pessoa de posses. Aí o médico disse o seguinte, foi só para me lembrar que quem determina a hora é ele. Talvez nem precisasse ter feito aquela cirurgia. Quem determina a hora é ele. Então, essa nossa angústia, né? Porque eu quero ter isso, porque se eu não tiver, eu não sou ninguém, né? Nós estamos vendo hoje as pessoas, né, tem que ter não sei quanto de ouro, pendura aqueles colares, não sei quanto anel, relógio dourado. E é muito interessante que tanto você vê ouro mesmo, como as pessoas muito simples, com 500 coisas douradas pela rua, que comprou ali no camelô. E tem a ilusão de que eles estão cheios de ouro. Então, é esse trabalho, gente, que nós precisamos fazer de uma forma muito sincera conosco. O que é que nós levaremos? Meu Deus do céu. Gente, nós não vamos levar absolutamente nada de material. Não adianta. Aí a gente vai pensar, meu Deus, deixar para os meus filhos. Quantas e quantas fortunas vão ralo abaixo. Por quê? Porque elas não foram resultado. Eu encontrei tudo pronto. Eu nunca soube
o que é lutar. Certamente alguns dos companheiros aqui conhecem uma história, porque eu vejo na minha casa, abre a geladeira, essa casa não tem nada. Tem nada. Mas minha filha, tem um iogurte, tem um queijo. Tem nada. Não era isso que eu queria. Sabe por quê? Porque eu nunca soube o que eu faltar. Nunca soube o que é ir trabalhar para botar comida dentro de casa. Nunca soube o que é comer arroz e feijão com ovo, porque era quem tinha 3 empregos para sustentar a casa, como professora. Então a gente precisa, muitas das vezes, vivenciar as dificuldades para que a gente possa dar valor. Valor. Daí, a riqueza, o dinheiro, é muito bom, muito tranquilo. Eu tenho uma amiga que ela e o marido, eles tiveram um projeto de vida. Claro que a gente sabe que isso tudo está segundo as leis de Deus. E hoje tem um padrão de vida muito bom. E o marido, até algum tempo, e bastante tempo, era absolutamente ateu. Ao longo da vida, até por ela, tornou-se espírita. Mas numa coisa ele tinha, mesmo quando ele não acreditava em Deus, ele ajudava todo mundo, porque ela não trabalhava. Então ela chegava e pedia, eu preciso disso, porque fulano está precisando. E ele chegou a um padrão de vida, e ela dizia assim para ele, você não recebeu isso de Deus para o seu deleite, não. Você recebeu isso para que você tenha a oportunidade de ajudar. Isso aí, gente. Ela não deixa de passear, ela não deixa de viajar, ela não deixa de ter todo o conforto dentro da casa dela, mas se preocupa, tá, com a outra que não pode comprar o remédio, com o outro que não sei o quê, ajudar aqui, ajudar acolá. Isso, gente, eu estou falando, não que ela conte, não. É porque a gente era uma convivência muito, muito próxima e eu acompanhei esse desenrolar. Então, o fato da gente a gente podendo ajudar a alguém, nós temos essa obrigação. Tem uma moça que faz faxina na minha casa, que a filha tem, acho que 11, 12 anos, e estava fazendo um cursinho para fazer concurso para o Colégio Militar e para o Pedro II. A gente já fica com o coração assim, ai meu Deus, coitado dessa mãe. Faxineira, filho vai passar para o Colégio Militar e para o Pedro II? Ou uma patroa dela resolveu bancar o cursinho. Gente, o cursinho era apenas R$100. R$100, se nós formos 4 pessoas ali no McDonald's, não dá. Resultado, a garota, primeiro, foi classificada, eram 80 vagas, foi o número 84. A garota pediu para rever a redação. Reveram e tornaram a rever, aumentou a nota. Resumindo, esta semana que entra já vai se matricular no Pedro II. Sabe onde a mãe mora? Em Magé. Sabe onde ela vai estudar? No Pedro II do centro. Sabe como ela vai para a escola? De trem. Olha aqui. É querer, correr atrás. Esta mãe tem apenas 35 anos. Então, gente, se você tem, pode ajudar alguém a se levantar, a encontrar um outro rumo, um outro caminho. Não é estar dando esmola. Até que horas? 25. Ok. Então, a gente precisa ficar muito atento que nós podemos fazer muitas coisas. O grande problema é que nós temos a mania de achar que queremos fazer coisas grandiosas. Quando eu trabalhava lá no Anália, eu muitas das vezes vi isso. Pessoas que chegavam porque elas queriam se preparar para um dia criar uma casa. Todo mundo quer criar um asilo, quer criar uma casa de crianças. Por que você não ajuda o que já está pronto?
Que aí não vai aparecer seu nome, né? E as pessoas... Porque, gente, isso tudo é um trabalho de entrega, de dedicação. Isso não é assim da noite para o dia. Ninguém cria uma casa, não abrir e fechar de olhos. Isso é um aprendizado, isso é um caminhar. Mas nós queremos a coisa que é grandiosa, quando, na verdade, o que cada um precisa, muitas das vezes, é isso. A outra que deu R$100 por mês para a menina fazer o cursinho. É o outro que chegou lá e deu para aquele menino um suco. Respeitando. A questão é essa. Respeitando, você aceita? Ele poderia não querer. É aquela passagem de Jesus com o cego de Jericó. O que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. E, na verdade, ele não disse que ele queria enxergar. Enxergar, nós estamos enxergando. Mas ver é lá dentro. Tanto que dizem que só os loucos e os cegos podem ver na escuridão. Que ele vê a alma. Ele não vê aquilo que os olhos aparentam. E era isto que aquele cego queria de Jesus. Aqui vem uma outra questão. Desigualdade das riquezas. Ih, meu Deus do céu. O que é riqueza, né? É sério. O que é riqueza? Às vezes nós temos a riqueza da força física, da coragem, da determinação, da perseverança. Não temos dinheiro nenhum. E outros têm tanto dinheiro, têm tantos bens, estão lá deitados em cima de uma cama. Estão eternamente insatisfeitos. Durante 29 anos, eu tive uma faxineira, uma pessoa, foi importantíssima na minha vida. Esteve na minha vida dos momentos mais difíceis. Na partida de pai, de mãe, de irmã, nas perdas materiais todas, ela estava lá. E ela, uma vez, conversando, disse assim: dona Leda, sou uma pessoa rica. Meu Deus, rica? O cara é faxineiro, mora lá não sei aonde. Sou rica. Hoje eu abro a torneira, sai água. Eu vou no mercado, compro o café. O arroz, é só abrir o saquinho. O feijão hoje a gente nem cata mais. Ela vivia em roça, que o feijão ela tinha que torrar, moer, olha lá. O arroz tinha que tirar não sei o quê. Então você veja, a água tinha que carregar, tirar lá de não sei de onde. Então são pessoas, gente, que têm uma percepção de riqueza de um outro valor, uma outra dimensão. As dificuldades da vida são, é o dinheiro que está curto, é isso aqui, papapá, mas percebe que nunca desistiram. Essa é a grande pobreza nossa, é desistir. Eu quero sim, eu quero ter dinheiro, gostaria de viajar, que bom, não desista do seu sonho. Lute por ele. Pode ser que, no decorrer, você veja que não quero mais, não me interessa, já passou a vontade, ou, não, eu quero. Eu vou continuar tentando. E isso é muito importante, porque isso fala de quê? De determinação, né? Está um livro aí que eu só não guardei o autor, estou lendo, eu esqueço. Os guerreiros não nascem prontos. Então, nesse livro, ele traz o relato de várias e várias pessoas conhecidas, importantes aí, e todos eles tiveram que vencer grandes desafios, a começar pelo próprio autor. É um jornalista, começou como jornalista. Ele, aos 5 anos, teve uma queimadura no rosto. Ele ficou cerca de 6 anos morando em hospital para a recuperação daquela face. Foi adotado. E esta mãe que o adotou dizia que ele era lindo. E ele acreditou que ele era lindo.
com toda aquela queimadura no rosto. Hoje o homem tem doutorado nos Estados Unidos, não sei o quê, escreve. O cara é um gênio. Porque ele acreditou. E nós, né, às vezes nós nos olhamos, né? Ai, mas esse cabelo, tô gorda, tô velha, tô não sei o quê. Não, estou viva. Sou um espírito. Sou um espírito. Nós somos únicos. Nós nos esquecemos muito desse detalhe, né? Nós perdemos a noção da individualidade que Deus nos ofereceu. Por mais defeitos ou virtudes que tenhamos, ninguém é igual a nós. E é este valor de ser olhado como filho único. Quem aqui tem família grande, muitos irmãos, num determinado momento, tudo que queria era ser filho único, né? Como filho único, queria ter um irmão. Essa angústia sempre existe, né? Ah, eu queria ter um irmão, não sei o quê. Mas nós todos somos filhos únicos. Deus nos vê individualmente, nos acolhe. Tem para cada um de nós uma proposta. Nossos irmãos evangélicos usam isso muito claro. Deus tem para nós uma proposta. E tem. Né? Todos nós vamos caminhar para a luz. Todos. Eu sempre gosto de dizer, vocês já imaginaram o dia que Fernandinho Beiramar usar toda a sua inteligência, todo o seu poder de organização, de comando, de liderança para o bem? Ninguém aguenta. Porque vai bombar. Está lá, os talentos ele tem todos já. O viés que ele deu é que é diferente. Mas ele está lá. Ele preparou isso aqui. E, deixa eu ver o que nós... E aqui, praticamente, terminando, desprendimento dos bens terrenos. Eu acho que a gente, de uma forma ou de outra, nós já falamos disso. Por quê? Nós não levaremos nada. Agora, levaremos sim. A lágrima que nós secamos, as palavras que usamos para ajudar, enfim, tudo aquilo que tiver sido feito de bom, isso nós vamos levar e ninguém pode tirar. Os nossos bens materiais, a qualquer momento nós podemos perdê-los. O exemplo que nós estamos vivendo hoje, esse problema lá em Minas. Gente, perdeu-se tudo. Ninguém saiu sem nada. Cadê os documentos? Repare quantos de nós perdemos a vida num assalto porque a gente quer a bolsa, quer o documento. Não, esse é meu documento. Você não é o documento. Você é. Você é. Está lá. No Livro dos Espíritos tem uma questão, né? O que é indispensável. O que é indispensável? Na época de tsunami, o que era indispensável? Era estar vivo. E isso nós vimos agora. O que era fundamental? Estar vivo. Faz-se qualquer coisa para ser salvo. Meus amigos, vale a pena reler esse capítulo. Ele é muito, muito rico. E acho que bem oportuno e necessário para os nossos dias de hoje, para que a gente aprenda e crie forças para nos livrarmos desta tentação. Embora, gente, um conforto não faz mal a ninguém, né? A gente corre atrás, trabalha em busca, é um direito que a gente tem. E se todos esses bens estão aqui, eles foram permitidos por Deus. Muita paz a todos, graças a Deus. Agradecemos a Leda por nos trazer essa possibilidade de reflexão sobre essas questões básicas, né? Estamos dando importância à nossa busca pelos valores espirituais. Até que ponto a gente está valorizando os bens terrenos? O que é verdadeiramente ser rico? No Antigo Testamento, riqueza era você ter o suficiente.
ser muito rico era ter mais do que o suficiente. Então, acho que a maior parte de nós que está hoje aqui, a gente tem mais do que o suficiente. Então, pensar nisso tudo, né? Para a gente rever e lembrar isso, esse tema que a Leda trouxe, lembra também aquela outra passagem de Jesus que, em primeiro lugar, a gente deve buscar o reino de Deus, construção do reino de Deus, e são esses valores espirituais, antes de tudo, né? Se a gente tiver esses valores, a gente, com o que tiver, a gente não vai ter apego e a gente vai se ver como um servidor do Pai em todos os momentos. Muito bem. Além da Cátia e da Alice, desculpe. Tem mais alguém que está vindo pela primeira vez? Não, né? Então, para elas, principalmente, os avisos. Agora, depois da prece que a Alessandra vai fazer, a gente tem o passe. O passe não é obrigatório, são energias que lá, a espiritualidade, mas desde daqui do início, vocês aqui refletindo sobre esses assuntos, já tem espíritos aqui no plano espiritual nos passando energia, mas querendo receber o passe ali dentro da cabine, aguardem ser chamadas, né? Entrem, enquanto isso fiquem refletindo sobre os assuntos aqui vistos. Em março, a gente começa os grupos de estudo, a gente já tinha falado com vocês, então, sentindo interesse, podem se inscrever. Às quintas-feiras, o Max ali que está ali atrás, olha para trás ali, ó, Maximiliano, né? Vulgo Max, ele faz as inscrições, depois, vocês querendo, procurem ele aí. Que os cursos vão começar, estudam os livros da codificação e começam logo na semana seguinte ao Carnaval. Aqui fora também, aqui do lado, nós temos a nossa biblioteca pública. Ficam os livros ali, vocês podem ir ali, olhar, se interessar por algum deles, pode pegar, tem uma prancheta que você anota, né, seu nome, telefone, o título que pegou, e quando devolver também coloca ali e coloca ele num lugar. É bem simples, não tem mistério. Querendo comprar algum livro novo, tem a nossa livraria aí também, que para vocês. Então, sem mais delongas, agradecendo novamente nossa Leda, vamos passar para a Alessandra fazer nossa prece de encerramento. Amigo Jesus, Mestre querido, te agradecemos, Senhor, por esta tarde, te agradecemos a oportunidade de estar aqui e ouvir um pouquinho mais do que o Senhor deixou para nós. Que possamos, Senhor, na nossa caminhada, cada dia mais ter coragem e fé de seguir os teus ensinamentos. Nos ajude nesses momentos, Senhor. Abençoe o nosso país, abençoe o nosso planeta. Que tu possa, Senhor, em especial, abençoar os nossos irmãos que desencarnaram lá em Minas. Que tu possas recebê-los, que eles possam ser encaminhados e que em breve possam despertar para a nova vida. E que aqueles que aqui ficaram, Senhor, possam ser consolados com teu amor. Que a fé se renove no coração de cada um deles. Que tu possas auxiliar a todos aqueles que incessantemente trabalham para ajudar a cada bombeiro, a cada médico, a cada enfermeiro. Que tu possas, Senhor, levar força para que eles consigam ter a oportunidade de ajudar a cada um que necessita. Fica conosco, nos abençoe. A todos que estão aqui, encarnados e desencarnados, a nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje, e que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, está encerrada a reunião de hoje.